Você disse que queria saber sobre o Eianro. Os olhos do mestre Muzan eram profundos e transparentes. Somente quando o homem encontrou o olhar profundo do mestre Muzan ele pôde entender por que era chamado de Buda vivo. Os olhos transparentes do mestre Muzan possuíam um poder inexplicável que fazia com que alguém olhasse para dentro só de ser contemplado. Um grande monge, mesmo alguém que não tivesse um profundo respeito pelo budismo, sentia infinito respeito por alguém que dedicou toda a sua vida ao caminho budista ao ver a aparição do mestre Muzan. Um reino que eu guardava no meu coração fluía naturalmente. Diante da alta dignidade desse cultivo budista, o homem só podia se maravilhar com admiração. O Heian roubou os olhos do mestre Muzan, enquanto repete o nome baixinho. Estão manchados com um olhar distante, como se ele se lembrasse de algo do passado. Acho que foi um ser enviado por Buda para salvar todas as criaturas vivas. Um sorriso gentil floresceu nos cantos da boca do mestre Muzan. O sorriso que surgiu em seus lábios, cobertos por longos bigodes brancos, naturalmente trouxe paz ao coração do homem que o observava. Uma pessoa que naturalmente fazia alguém de tão alto nível de cultivo sorrir só de pensar nele. Não era difícil adivinhar que tipo de pessoa ele era. Na verdade, as palavras que saíram da boca do mestre Muzan eram exatamente o que o homem esperava. Ele era justo e íntegro. E também compassivo. Sabia cuidar dos fracos. Nunca se acovardava diante dos fortes, e era mais sincero do que qualquer outra pessoa. Algo estranho aconteceu. As sobrancelhas do mestre Muzan tremeram levemente enquanto ele continuava a elogiar o Eianro, e suas palavras tornaram-se cada vez mais esporádicas, como se ele tivesse alguma dificuldade. E ele se comportou com propriedade. O rosto do mestre Muzan estava ligeiramente contorcido. Mestre, o homem olhou para o mestre Muzan com uma expressão preocupada. Por que esse grande homem, que parecia nunca vacilar mesmo quando o Monte Tai desabava e os céus viravam de cabeça para baixo, de repente se esforçou tanto para continuar com suas palavras? A aura transcendente que emanava dele quando vi pela primeira vez não estava em lugar nenhum. Eime, tosse, tosse, Amitabha. O mestre Muzan tossiu forte e depois sorriu. Desculpe, não estou me sentindo bem hoje. De nada. Sim, onde ele estava? Ninguém pode negar as conquistas de Weianro, afinal, foi ele quem salvou o mundo. Mas a razão pela qual as pessoas deveriam seguir seu exemplo é que ele era um cavalheiro e um modelo para todos. O mestre Muzan fechou a boca. Seu rosto pareceu corar levemente. Sua respiração acelerou e sua longa barba tremeu. Mestre, o homem chamado mestre Muzan ficou perplexo com essa estranha mudança. O velho monge que personificava perfeitamente o termo Buda vivo agora tremia com o rosto vermelho, como se tivesse bebido secretamente várias garrafas de bebida alcoólica como um monge libertário. A boca do mestre Muzan abriu-se ligeiramente. Isso é loucura. Com licença. O mestre Muzan tossiu forte e apertou sua mão. Amitla, bem, o mestre Muzan respirou fundo várias vezes e finalmente soltou um suspiro que pareceu fazer o chão afundar. Desculpe. Este monge não está se sentindo bem hoje. Sim, eu vou. Então eu vou dizer adeus. O mestre Muzan levantou-se repentinamente de seu assento e saiu rapidamente sem olhar para trás. O homem observou o mestre Muzan com olhos vazios. O que diabos aconteceu de repente com aquele velho monge? O monge que até alguns momentos atrás era tão gentil quanto um Buda vivo e cheio de dignidade, agora mostrava as costas pateticamente curvadas enquanto saía apressadamente do local, como se eu tivesse visto um fantasma. Naquele momento, os ouvidos do homem captaram o murmúrio silencioso do mestre Muzan. Caramba! O rosto do homem mudou estranhamente. Aquele velho monge acabou de xingar. Isso não pode estar certo. Você deve ter ouvido errado. O homem secou o suor frio que continuava escorrendo enquanto observava a figura se afastando do mestre Muzan. O antigo abade de Shaolin. Um Buda vivo, e a mesma pessoa que salvou o mundo do caos como amigo próximo de Weianro no passado. Asterisco, 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 por favor, entre. O homem não pôde deixar de ficar surpreso. Quem foi Pedalge? Não era ele o lendário espadachim que já foi chamado de maior espada sob o céu e que tornou seu nome conhecido nas 9 províncias e nos 8 peras. Ele não era o mito vivo do mundo marcial, cuja técnica de espada qualquer usuário de espada gostaria de ver até mesmo em seus sonhos. E tal pessoa foi até a porta da frente da família Ebeipé para recebê-lo. Dado seu status, ele não poderia reclamar mesmo que fosse rejeitado na porta. Mas, longe de ser rejeitado, quem imaginaria que ele viria pessoalmente recebê-lo assim? Ele ouviu rumores de que Pedalge era um grande herói que tratava a todos sem distinção, independentemente de status ou idade, mas nunca imaginou que o receberia com tanto carinho. Sou grato pela hospitalidade do grande herói. Pedalge caiu na gargalhada. Hahaha. Receber visitas é natural. Por que ser tão grato? Quando o renomado grande herói Pé conhece pessoalmente um estranho como eu, como ele poderia não ficar grato? Mesmo que meu nome seja famoso, sou humano, e você também.
Que diferença faz entre as pessoas o fato de eu construir muro? Essas palavras continham um significado profundo. O homem assentiu com a cabeça. Os rumores sobre Pedauge se espalhando pelo mundo não estavam totalmente errados. A pessoa diante dele era realmente um grande herói e um bom homem. Você gostaria de entrar primeiro? Como eu poderia ousar esperar tanto luxo? Mas se eu deixasse um hóspede aqui, o mundo me amaldiçoaria. Então posso primeiro confirmar se você responderá à minha pergunta. Pedauge sorriu. Vamos lá. O que você quer saber? Quero saber sobre o Eianho. Pedauge tinha um sorriso caloroso. Você disse o Eianho. O homem respondeu vigorosamente. Sim, golpe. Naquele momento, a porta da frente fechou com um barulho tremendo. Uau! A porta fechou com tanta força que a poeira se espalhou em todas as direções e os azulejos que decoravam o topo da porta tremeram. O homem olhou para a porta fechada com uma expressão vazia. Através da porta bem fechada, você podia ouvir a voz de Pedauge. Tem alguém aí? Aqui estou eu, chefe supremo da família. Sair. Com licença. Não está ouvindo. Saiam. Peguem sal. Um saco inteiro ou não. Tragam um saco inteiro e espalhem na frente da porta. Sim, eu entendo. O azar desta manhã está chegando. Gente de todos os tipos. Argue, isso vai trazer azar por 3 meses. Ao ouvir as maldições de Pedauge, a boca do homem se abriu lentamente. Droga! Entre em contato com o templo mais próximo e iria-las um ritual para afastar o mal. Não! Se aquele musancareca não consegue lidar com esse espírito maligno, o que os outros monges poderiam fazer? Distribuam generosamente. Um saco. Não. Tragam todos os sacos de sal para fora do depósito e bloqueiem a porta. O homem secou o suor frio com um pano que havia preparado de antemão enquanto ouvia a voz irritada de Pedauge. Pedauge, o maior mestre da espada sob o céu, o antigo chefe da família Ebepé, conhecida como a maior família sob o céu e, acima de tudo, o homem reconhecido em todo o mundo como amigo próximo de Oianho. Nunca mais o encontrou depois disso. Asterisco, 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 um historiador. Sim. É isso mesmo, o ancião supremo da seita dos mendigos, o divino mendigo Gonkushin, inclinou a cabeça para um lado. O que é isso? Uma pessoa que registra a história. História? Isso mesmo. Gonkushin olhou para o homem enquanto ele bocejava. O que uma pessoa dessas quer desse mendigo? Quanto pode um mendigo de história saber? Quero saber sobre o Eianho. O Eianho? Sim. O radiante senhor marcial Eianho. Isso mesmo. Gonkushin virou a cabeça com indiferença. Existe alguém que não conhece o Eianho? O homem assentiu. Todo mundo sabe sobre ele. Bem, sim, o senhor radiante marcial Eianho, a figura mítica que pôs fim à grande calamidade do mundo. Ele era um cavaleiro, um grande homem, e é conhecido em todo o mundo como um grande herói. Alguns o chamam de a maior pessoa de todos os tempos. Outros o chamam de o maior herói de todos os tempos. Você sabe muito bem. O que te importa? Os olhos do homem brilharam. Enquanto procurava registros de Oianho para documentar a história do mundo marcial, descobri algo estranho. Algo estranho. As avaliações e conquistas de Oianho podem ser encontradas em qualquer lugar do mundo. E, no entanto, os fatos reais sobre Oianho são notavelmente escassos. Rabo, um sorriso travesso apareceu nos lábios de Gonkushin. É realmente estranho. É a pessoa mais famosa e elogiada do mundo. No entanto, curiosamente, existem poucos registros do que ele fez no passado e como viveu. E ele viveu há apenas 100 anos. Esse seria o caso. Foi por isso que ousei procurar o mendigo divino. Pensei que você, que um dia vagou pelo mundo com Eianho, poderia me contar memórias precisas dele, então você veio me procurar. Sim, você parece um mendigo. De fato, a aparência do homem era de um mendigo tão excelente que ele não seria inferior nem mesmo quando comparado a Gonkushin. Antes dele achei que você tivesse vindo para se juntar à seita dos mendigos. O rosto do homem ficou vermelho. Você é tão esquivo, divino mendigo. Ouvi dizer que você está me perseguindo há meio ano, mas você poderia ter ido para outro lugar. O mestre Muzendichalin disse que não estava se sentindo bem, e o grande herói pé da família Pé me rejeitou em sua porta. Cabeça. Esses caras. Gonkushin riu como se esperasse isso. Por favor, me diga, no passado, o que diabos aconteceu? O divino mendigo apertou sua mão com desdém. É melhor você não saber. Eu quero saber. Eu lhe digo que é melhor não saber. Acompanho o Eianho há 5 anos. Sou historiador e tenho o dever de informar o mundo sobre a história verdadeira para gerações futuras. Há uma história que é melhor não contar. O homem prostrou-se no chão. Por favor, me ajude. Se você não me contar, mendigo divino, não há outro lugar no mundo onde eu possa saber a verdade sobre o Eianho. Essa não é uma história que todo mundo conhece. Não, minha intuição me diz que há algo mais.
Por favor, me diga. Você é a única com quem posso contar agora. Por favor, eu imploro. Você não sabe o quanto é importante transmitir a história certa para o mundo. Diante das palavras determinadas do homem, Gongkushin sorriu. Aquele sorriso tinha uma luz bastante peculiar. História acessível. Sim, você realmente quer saber. Sim, o homem assentiu repetidamente como se temesse que Gongkushin pudesse mudar de ideia. Realmente. Sim, o sorriso de Gongkushin ficou ainda mais profundo. Seu sorriso claramente continha coceira. Tudo bem. Posso te contar uma história. Obrigado. Você não precisa me agradecer. Com licença. Gongkushin estalou a língua com uma expressão enigmática. Por que seria realmente mais confortável não saber? Gongkushin abriu a boca. O Yanhou. O Yanhou, quase tudo o que sabemos sobre ele é verdade. Exceto por uma coisa. Os olhos do homem brilharam. Qual parte? Bem, você sabe. Gongkushin roubou sua orelha e soprou a cera com a boca. Então ele disse com indiferença: bem, é óbvio. Seu personagem. Gongkushin sorriu e abriu a boca. Esse cara é um canalha completo, viu? A personalidade dele também é bem horrível, mas pelo menos é tolerável. Não. Espere, tem um problema dizer isso assim. Para ser mais preciso, a personalidade dela é horrível, mas outros problemas se eclipsam. O que? Há rumores de que Gongkushin tem uma personalidade justa. Que porra é essa? Pense nisso logicamente. Esse cara é quem pôs fim à grande calamidade do mundo, e será mencionado inúmeras vezes no futuro. Mas você diria ao seu filho, aquele desgraçado virou uma grande figura apesar de ser um merda. Então você deveria seguir o exemplo dele e virar um bom merda também. Você não poderia. Poderia. Bem, claro que não. Então o que você está fazendo? Você inventa coisas. Você inventa todo tipo de coisa e espalha a mensagem de que aquele cara era uma pessoa maravilhosa. O Yanhou apenas sentou lá e aceitou. Ele não teve escolha a não ser sentar e aceitar. É ele. Ele não se importa com essas coisas. O que? Não. Não que ele não se importe com essas coisas especificamente. Ele não se importa com nada. Estou lhe dizendo. Ele não se importa. Ah. Esse cara não entende muito bem o que as pessoas dizem. Não se trata de reputação nem nada, esse cara realmente não se importa com nada. Porque esse cara é asterisco, 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 todo ser humano vive com sonhos. Às vezes, esquecem seus sonhos quando são levados pelas ondas do mundo. E às vezes tentam esconder os sonhos que abrigam. Mas, fundamentalmente, todos nós temos grandes sonhos em nossos corações. Então, que sonho teria uma criança nascida em uma família de praticantes de artes marciais? Claro que se tornaria o melhor sob o céu, praticar a cavalaria com as melhores artes marciais do mundo, estabelecer a justiça e elevar o nome em todo o mundo, esse seria o sonho certo para um descendente de uma família de artes marciais. Havia um garoto assim aqui, uma criança nascida em uma família de artistas marciais, que cresceu aprendendo sobre a cavalaria dos artistas marciais. A criança também tinha em seu coração o sonho de se tornar o melhor sob o céu, e o menino sabia o caminho mais rápido para se tornar o melhor sob o céu. Esforço sem fim. Não importa o quão talentoso um gênio possa ser, ele não pode se tornar o melhor sob o céu sem esforço. Um tolo diligente pode derrotar um gênio preguiçoso. O menino sabia melhor do que ninguém que somente o treinamento diário e incansável o elevaria à posição de melhor sob o céu. É claro que a criança também tinha vontade de suportar dificuldades que desgastavam seus ossos. Mas havia um problema. Não era um grande problema. Se você pensar bem, era um problema muito trivial. Mas essa trivialidade o colocou à prova. Hoje é tarde demais. O menino viu o pôr do sol do lado de fora da janela. Que pena! Hoje era o dia em que eu iria suar e lançar as bases para me tornar o melhor de amanhã sob o céu, mas já era tarde demais. O sol estava se pondo. Você não poderia treinar à noite. Que absurdo! Se eu treinasse tarde hoje, não conseguiria descansar o suficiente. Treinar sem descanso suficiente seria ineficiente. No final, seria muito melhor dormir bem e começar a treinar cedo amanhã de manhã em vez de treinar hoje. Eu deveria dormir bem hoje e treinar amanhã. O menino tomou uma firme decisão. O esforço não é apenas movimentar o corpo. O verdadeiro esforço é se mover eficientemente com uma compreensão perfeita do treinamento e um planejamento preciso. O menino se cobriu com o cobertor. Preciso dormir cedo hoje para acordar cedo amanhã. Uma vontade firme se estabeleceu no coração do menino. Mas quando as coisas acontecem no mundo conforme o planejado, a grande ambição do menino logo sofreria um enorme obstáculo. Bater. A porta se abriu abruptamente. O espaço chamado seu quarto, que antes abrigava amorosamente apenas a criança,
começou a ser invadido por intrusos externos implacáveis. Como resolver esta situação triste e presunçosa? O menino não se moveu. Não era hora de agir precipitadamente. A primeira coisa que você teve que fazer não foi analisar com todo o seu corpo as informações sobre quem entrou na sala. Bater. Passos foram ouvidos. As orelhas do menino se ergueram. A criança começou a analisar a situação com base nos passos que ouviu. Esses passos pesados e fortes são. Isto é definitivamente. Levantar. Era o pai dele. O menino não se moveu. Se eu fingir que estou dormindo, posso não acordar e ir embora. Sussurrando, o cobertor que cobria a criança voou pelo ar. O menino sentiu um vazio indescritível e levantou ligeiramente a cabeça. O querido cobertor com o qual ele havia se enrolado durante cerca de 300 dos 365 dias do ano agora se afastava diante de seus olhos. E através do cobertor ondulante, ele pôde ver a figura de um homem de meia idade. Era um rosto familiar, claro. Era o rosto do pai dele, mas hoje aquele rosto parecia um pouco estranho. O vento chegou, a bochecha do pai dela tremia sem parar. Levantar. A criança levantou lentamente a parte superior do corpo. Yanro, sim, o sol está se pondo. Eu vi, mas você ainda está deitado. Por que o sol está se pondo? O pai da criança, o Jeonhan, sorriu. Você sabe há quanto tempo você está trancado no seu quarto, deitado? O menino abaixou a cabeça. Foi há 3 ou 4 dias. Era ambíguo. 3 dias. O Jeonhan gritou alto. Você ficou trancado no seu quarto por 4 dias, coberto com um cobertor e se virando. Suas costas doem. Até um urso se viraria depois de 3 dias deitado no suor das costas. O menino assentiu. Não era dever da criança responder quando seu pai dizia algo certo. Então eu me levantava e voltava para a cama de vez em quando. Rachadura. Os dentes de Jeonhan colidiram, produzindo um som áspero. Então, durante os 4 dias que estive fora de casa, você ficou no seu quarto e só comeu a comida que os empregados lhe trouxeram. A criança se sentiu injustiçada. Na verdade, eu também ia treinar, mas toda vez que eu abria meus olhos, o sol se punha. Então, o menino coçou a nuca. Quando o sol se põe, você tem que dormir para poder acordar cedo amanhã e treinar. Crack! O Jeonhan agarrou a cama e a levantou. Quando a cama foi levantada e inclinada, o pobre menino na cama perdeu o equilíbrio e rolou para o chão. O Jeonhan agarrou o pescoço do garoto que havia caído no chão e o levantou. Graças a isso, o menino acabou pendurado no ar. Hoje vou corrigir essa sua preguiça e essa extravagância. Já que estou aqui, o menino deu um sorriso choroso. O invasor que invadiu seu quarto não parecia ter intenção de deixá-lo ir embora em silêncio. Parecia que ele tinha escolhido o dia errado. Você não consegue ficar de pé direito. Não. O Yanro carregava um carregador de água e assumiu uma postura difícil de cavalo. O suor era perolado em sua testa, seus olhos estavam marejados e suas pernas tremiam. Ficar sem fôlego depois de apenas 15 minutos na postura do cavalo. Você é mesmo descendente de uma família de artistas marciais. A boca de Yanro se abriu amplamente. Os filhos de famílias marciais também não são humanos. É natural que coisas pesadas nos cansem. Essa sua boca de merda. A boca de Yanro voltou. Que filho obediente e atencioso, mas diferente de Yanro. O Jeonhan não parecia gostar de nada. O Jeonhan gritou com uma cara de raiva. Artes marciais são conquistadas com esforço. Não importa o quão talentoso alguém seja, se não treinar e se esforçar dia após dia, nunca alcançará um nível alto. Eu sei, mas... O Yanro pareceu pensar por um momento, depois abriu a boca. Bem, há muitas pessoas no mundo que trabalham duro. Então eu realmente preciso me tornar um professor também. Tremer. As pálpebras de Jeonhan começaram a tremer. Nem todos precisam se tornar professores. Se todos trabalhassem duro pelo mesmo objetivo, que mundo difícil seria viver nele. Os professores precisam de iniciantes para apoiá-los de baixo para cima para serem professores. E se fossem todos? Qual seria o sentido de ser professor? Gritar. O interruptor que o Jeonhan segurava quebrou, incapaz de resistir ao seu aperto. O mundo deve respeitar a diversidade. O Yanro, que estava falando há algum tempo, abaixou a cabeça. Você está doente em algum lugar. O Jeonhan, que tremia com os punhos cerrados, recuperou a consciência ao ouvir as palavras de Yanro e soltou um suspiro profundo. Bem, diversidade essa é uma boa palavra. Cabeça, certo. O Yanro sorriu. Agora parece que finalmente estamos nos comunicando. Com esse espírito, você deve tentar atirar de maneiras diferentes hoje.
Wei Yanhuo fez uma careta de morte. Não foi isso que eu quis dizer. Nem pense em descansar até meia-noite hoje. Wei Zhougan jogou uma espada de madeira que ele havia colocado perto de Wei Yanhuo. Pegue alguma coisa. Assim, largue isso. Wei Yanhuo silenciosamente deixou o carregador de água e pegou a espada de madeira. Soco de cima. Wei Yanhuo fez beicinho e levantou a espada de madeira sobre a cabeça. 1000 golpes vindos de cima. Acho que o número está um pouco errado. 1000 vezes. Wei Zhougan não tinha intenção de fazer concessões. Vou repetir 1000 vezes: se você não der 1000 pancadas na cabeça hoje, considere que não vai conseguir comer, muito menos beber água. Água também. Água também. A boca de Wei Yanhuo se destacou como o bico de um pato. Começar. Isto é abuso infantil. E foi uma punição irracional. Como você pode entender 1000 golpes acima da sua cabeça por dizer algo errado? Não acerte o centro, mas bata na sua cabeça. Só levantar a espada de madeira acima da cabeça exige muita força, e faça isso 1000 vezes. Isto é tirania. Mas que poder ele tinha? O pobre Wei Yanhuo suspirou profundamente e começou a lançar ataques aéreos. Depois que a espada de madeira subiu e desceu algumas vezes, Wei Zhougan, que estava observando, abriu a boca. Parar. Wei Yanhuo olhou para Wei Zhougan com alegria. Sinceramente, 1000 vezes foi demais. O que você está fazendo? Eu perguntei o que você está fazendo. Estou batendo na minha cabeça. É assim mesmo. O que há de errado nisso? O que você acha que é um golpe vindo de cima? Bem, é bater a espada de cima para baixo, literalmente. Então o que você está fazendo? Wei Yanhuo sorriu largamente. Lutas do topo. Crack! Wei Zhougan acionou o interruptor que prende a Wei Yanhuo. Wei Yanhuo, fazendo com que seus movimentos lentos parecessem uma mentira, desviou do galho voador com movimentos rápidos e gritou: por que você está fazendo isso? Um mata-moscas que um velho moribundo usa para capturar mosquitos teria mais poder e precisão do que sua espada de madeira. Mas eu fiz o que você me disse. O rosto de Wei Zhougan ficou vermelho. Foi o momento em que sua decisão de nunca usar violência na educação do filho foi destruída como papel. Wei Zhougan se aproximou de Wei Yanhuo com passos largos. Foi quando aconteceu.